Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre um reforço que pode vir do Paraguai, um meio-campista paraguaio especulado no Grêmio, a reunião revelada e o acordo anunciado, a ausência explicada e o titular que tem lesão confirmada. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. No dia seguinte, é um empate de muita frustração da torcida gremista. O empate por 1-1 entre Grêmio e Juventude na Arena. Agora ficou tudo para o duelo da próxima semana no estádio Alfredo Jaconi. E eu quero rapidamente aqui fazer uma avaliação sobre a partida, porque foi o segundo confronto entre Grêmio e Juventude nesta temporada, o segundo na Arena, e mais uma vez o Grêmio não conseguiu superar o time da Serra Gaúcha. Eu preciso fazer uma avaliação bem crítica, porque o Luiz Castro, em sua entrevista coletiva, foi muito no caminho de que o Grêmio teve superioridade no primeiro e também no segundo tempo, o que eu discordo. No primeiro tempo o Grêmio teve a posse de bola, mas não empilhou oportunidades. Fez gol com o TT, até em uma falha do Jandrei, braço curto, né? Poderia ter defendido se tivesse uma qualidade a mais, mas que bom que o TT conseguiu marcar. O Grêmio até teve arremates de fora da área, mas não conseguiu penetrar na grande área do Juventude. Teve muitas dificuldades. Falta aquele meia para fazer com que os extremas sejam acionados, para alimentar o Carlos Vinícius. Coitado do Carlos Vinícius, né? Mais um jogo que ele fica isolado lá no ataque, não recebe nenhuma bola. Ontem não teve nenhuma oportunidade concreta. Que bom pro adversário, porque a gente sabe que o Carlos Vinícius é matador. Se a bola chegar à feição, ele vai guardar. Mas o Grêmio não tem qualidade nem para isso. Para mim, o Grêmio é um time sem identidade. Aquele Grêmio competitivo que a gente se acostumou, que a história do Grêmio fala, é um Grêmio que a gente não vê em campo. É um time muito espaçado. O lado direito de defesa do Grêmio é um dos piores da história do Grêmio, com o João Pedro e o Balbuena. Ali é só colocar um ponta veloz que o Grêmio vai apresentar dificuldades. O João Pedro, que foi tão bem em 2023, hoje é um jogador que não tem explosão física. Quando vai à linha de fundo, não consegue voltar em velocidade, deixa um latifúndio, um espaço em suas costas. O TT, que ontem muitas vezes fez esta recomposição, mas ele não tem o cacuete. O TT está fazendo o que é possível, está agregando bastante no ataque. Ontem fez o gol, mas não é um jogador que foi contratado para marcar lateral. O lateral direito do Grêmio tem muita dificuldade. E o Luiz Castro, que não ajuda neste sentido, coloca o Balbuena, que também tem dificuldades na marcação, gente. O time do Grêmio é um time sem identidade, é um time que parece não ter uma ideia clara. Não existe uma convicção. O Kahneman viajou para São Paulo, ficou no banco de reservas para o Wagner Leonardo. E ontem quem atuou foi o Vieri, que nem tinha viajado a São Paulo. Onde está a convicção? O Luiz Castro, que bancou a titularidade do Thiago antes daquele clássico Grenal, agora o Thiago está arquivado. O Cristaldo, que era um meia que iria receber uma nova oportunidade, foi respaldado em entrevista coletiva, também está arquivado. E aqui eu não estou defendendo o Cristaldo. Ele não fez por onde merecer uma titularidade. Mas o que eu cobro do Luiz Castro é uma convicção que ele não tem. O Luiz Castro parece que a todo jogo ele pensa uma coisa, vendo muito mais o seu time, e não a necessidade que a partida vai impor. O Grêmio é um time muito espaçado, sem identidade, sem competitividade. O Grêmio não consegue transformar aquela força da sua casa, como foi com o Olímpico, como foi com a própria Arena. Os adversários vêm para a Arena e se sentem à vontade. É muito complicada a situação do Grêmio. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir a classificação em Caxias do Sul, sinceramente. O Juventude é um time limitado? É um time limitado.
mas é um time altamente competitivo. Ontem atuou com 3 zagueiros e conseguiu anular o Carlos Vinícius. Que é o Pavon pela esquerda. E aqui eu estou fazendo uma crítica profissional ao Pavon, que recebe um altíssimo salário e não agrega em nada. É complicado, gente. O torcedor gremista criou uma expectativa para este ano. O Grêmio, quando contratou o Luiz Castro, contratou para ir pelo caminho da ruptura. E ele não está apresentando nenhuma novidade. O futebol brasileiro exige resultado. E ele não está entregando resultado. E nos jogos de impacto, no clássico Grenal, o Grêmio foi uma vergonha. Contra o São Paulo foi uma vergonha. Contra o Fluminense foi uma vergonha. Contra o Botafogo teve 45 minutos de bom rendimento. E só até este momento na temporada. Contra o Juventude, um time de Série B, o Grêmio não conseguiu vencer ontem e nem no confronto anterior. O time do Grêmio tem muitas dificuldades e parece que o técnico não consegue enxergar isso. Agora terá uma semana toda livre para treinar. Espero que uma mínima evolução seja apresentada. Indo para a entrevista coletiva do Luiz Castro, falou que o time foi superior ao Juventude no primeiro e no segundo tempo. Discordo. No primeiro tempo até teve uma superioridade pela limitação do Juventude. No segundo tempo, a chance clara para o 2-1 foi do Juventude, no milagre do Everton. Novamente uma bola enfiada às costas dos zagueiros, no caso do Vieri. O Gabriel Talhari invadiu a grande área, chutou o cruzado, rasteiro. O Everton fez um milagre. Luiz Castro também falou o seguinte: em termos de produção, demos um salto qualitativo. Mentira! Mentira! Não teve evolução nenhuma. O time do Grêmio continua com os mesmos problemas, sobrevivendo de individualidades. Vamos cair na realidade. Por favor. Ele amplia. Estamos em um momento de muita oscilação. Verdade, isso daí nós sabemos. Em 35 dias de trabalho é muito difícil as equipes atingirem um nível muito alto de produção. Isso daqui eu vou ter que contrapor. Com 2 exemplos. Primeiro, o Maurício Barbieri, que é um técnico normal aqui do futebol brasileiro, ele está fazendo o Juventude atuar com boa produção, dentro da limitação do Juventude. E eu tenho que sim fazer o comparativo. O Pesolano no Inter está fazendo o Inter render. O Inter venceu ontem, fora de casa, o Ipiranga, em Erechim, por 3-0. Está classificado para a final. E com time reserva, ou no mínimo misto. Então essa explicação do Luiz Castro, não, desculpa, não vai colar. Não vai colar porque no outro lado aqui de Porto Alegre, tem o exemplo do Pesolano que infelizmente está dando resultado no Inter. Foi contratado basicamente no mesmo período do Luiz Castro, com o mesmo tempo de trabalho. E o Pesolano está dando resultado. O Luiz Castro não. E o Pesolano também foi contratado para mudar a metodologia. E mudou rapidamente. E o Luiz Castro não. E o português tem material humano superior. Então essa desculpa aqui, ó, não vai colar. Eu não vou passar pano. Disse sobre o Kahneman. Quero que o Kahneman seja sempre junto da equipe. É um símbolo para todos e um exemplo da maneira como trabalha. Peraí, então o Kahneman, que teve seu contrato renovado por mais 2 anos, agora vai virar auxiliar do Luiz Castro? Já que essa declaração deixa claro que o Kahneman não vai jogar, né? Então ele vai ficar ali recebendo salário no banco de reservas para não jogar? O que é isso? Não. Sejamos sinceros aqui. É uma vergonha isso, gente. O Kahneman recebe salário e é um jogador de experiência. É um jogador de alta competitividade, o que está faltando para o Grêmio. Não sei se ele é a solução, mas o espírito do Kahneman a gente precisa ver dentro de campo. Luiz Castro falou mais sobre o Edenilson. Revelou uma reunião privada e também anunciou o acordo para a rescisão do Edenilson. Falou o seguinte: o Edenilson há 3 dias chegou para mim e disse que gostaria de sair do clube. Não vou ter um jogador que não quer estar conosco. Em uma reunião privada me disse que gostaria de sair, porque não estava se sentindo bem. Coitado do Edenilson, né? Agora tá indo lá pro Botafogo. Vai jogar uma partida, que outra, e será vaiado, porque o Edenilson é isso, né? Não agrega em absolutamente nada.
Boa sorte ao Edenilson, que bom que deixou o Grêmio. Reunião privada que teve com o Luiz Castro, dizendo que queria deixar o clube, e o Grêmio conseguiu alcançar um acordo em comum, um acordo amigável, podemos dizer assim, para a rescisão do Edenilson. O Grêmio vai pagar o salário dele deste mês de fevereiro, e só, não fica na folha paralela, o Grêmio não fica pagando o Edenilson, não, foi em comum acordo. Isso é o que o Grêmio afirma sobre o Edenilson. Acordo anunciado, tá indo lá pro Botafogo, sucesso pro Edenilson, mais um jogador deixando o Grêmio, depois dessa reunião privada que teve com o próprio Luiz Castro, depois do jogo contra o São Paulo. Sobre o William, ele disse o seguinte: o William, ele tá machucado, sim, e no jogo do São Paulo já estava machucado. O William vem sentindo um desconforto muscular, não tem andado confortável. Então, é uma irresponsabilidade do Grêmio, porque a gente sabe que o William, ele tem uma dificuldade neste sentido de se recuperar, é um jogador de uma idade já que preocupa, não pode ser submetido a uma sequência de jogos, porque vai desgastar o jogador e pode combinar uma lesão, e olha o que aconteceu, tá lesionado o William, vai jogar como em Caxias do Sul? Vai jogar como? Titular que o Grêmio perdeu, o Grêmio já não tem o Monsalve, tá no DM. Agora sem o William. Vai jogar como? Com o Cristaldo? Aquela vontade que a gente vê do Cristaldo? Olha, é complicado, né? O William lesionado, então, o próprio Luiz Castro confirmando essa situação. Sobre a explicação pela ausência do Wagner Leonardo. Ele teve um desconforto muscular, essa é a versão oficial e por isso que ficou de fora. Não preocupa, o Grêmio se reapresenta na quarta-feira, 2 dias de folga que foram concedidas ao grupo de jogadores, representação na quarta-feira e provavelmente com a presença do Wagner Leonardo. O Grêmio vai treinar na quarta, quinta, sexta e no sábado, antes da viagem a Caxias do Sul, para o confronto já decisivo contra esse próprio Juventude no outro final de semana no estádio Alfredo Jaconi. Para finalizarmos aqui o vídeo, gurizada, quero falar sobre um reforço vindo do Paraguai, pelo menos é o que garante a imprensa paraguaia. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. E peço a tua atenção para o recado da parceira aqui do canal, da AVS Contabilidade, que é um escritório, uma empresa 100% online, que atende em todo o Brasil, oferecendo uma contabilidade moderna, organizada e extremamente próxima do cliente. A AVS Contabilidade é formada por 3 sócias com ampla experiência e credibilidade no mercado. Mais de 20 anos de experiência nas áreas contábil, tributária, departamento pessoal e societária. A AVS Contabilidade tem um foco muito grande em solucionar, descomplicar a tua vida financeira. Por isso que eu super indico uma parceira de credibilidade, parceira aqui do canal e que vai solucionar a tua vida financeira. QR Code aí na tela, número de contato também. No primeiro comentário aqui do vídeo vou deixar o link fixado para que você possa entrar em contato com o pessoal da AVS Contabilidade, uma empresa de credibilidade que eu super indico, beleza? Gurizada, ontem, ainda no domingo, antes da partida, surgiu uma especulação da imprensa paraguaia de que o paraguaio Rubem Lescano, meio-campista ofensivo do Fluminense, 22 anos, estaria na mira do Grêmio. É verdade que o Grêmio vê alternativas no mercado para este setor de meio campo, principalmente de um camisa 10, deste meio-campista ofensivo, não de extremas, mas para atuar na faixa central ali do campo. De acordo com a imprensa paraguaia, o Rubem Lescano está na mira do Grêmio, poderia ser reforço para a sequência da temporada. Eu fui falar com algumas fontes que tenho, tanto do Grêmio também do staff do Rubem Lescano. O Grêmio nega por completo. Inclusive, diz que neste momento a ideia não é de incorporar novos estrangeiros, que a ideia é liberar estrangeiros. O Grêmio já está, olha, bem acima do limite de estrangeiros, então por isso que a ideia, neste momento, o objetivo é diminuir a folha salarial, liberando estrangeiros. O staff do Rubem Lescano também nega esse interesse do Grêmio, diz que não tem nada. Até existe um encaminhamento com Fortaleza, se não estou enganado. Mas aqui trago a informação porque repercutiu bastante. Muitos de vocês me encaminharam o link da notícia lá do jornalista paraguaio,
dizendo que o Grêmio estaria concorrendo por esta contratação, que o Grêmio estaria negociando com o Rubem Lescano. Eu, particularmente, não vou nem opinar sobre o jogador, porque nunca vi ele jogar. E aqui eu não vou dizer, olha, bom jogador por isso, por aquilo. Não, nunca vi jogar. Então, só estou trazendo a informação. O Grêmio nega que esteja negociando com esse jogador e o staff também. Mas tem que trazer a versão da imprensa paraguaia que tem acesso ao jogador, a gente precisa falar isso, que traz a informação de que sim, o Grêmio teria interesse. Vamos ver os próximos capítulos, mas existe essa divergência quanto a versões, beleza? Te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.